Essa é a 21ª aula, uma aula sobre filtro de partículas, no caso, focando na estratégia de localização de Monte Carlo, ou MCL. Então, é uma continuação do problema de localização. A gente viu o filtro de Kalman e abordagens baseadas em filtro de Kalman. Agora, nessa aula, eu vou falar de filtro de partículas. E filtro de partículas é a abordagem mais utilizada para localização global. Então, a gente viu na primeira aula de localização que localização é um problema de estimativa de estado, filtro de Bayes é uma ferramenta para estimar o estado, onde o estado aqui é a pose do robô, posição e orientação. E aí lá a gente viu que filtro de Bayes, então, é um método recursivo onde se faz uma predição para ter uma estimativa do estado do robô baseado no estado anterior e no movimento que foi feito. Então aqui se aplica o modelo de movimento, que é essa distribuição de probabilidade. E sempre após uma predição vem uma correção baseado nas observações feitas pelo robô. Então se aplica o modelo de observação e isso é aplicado recursivamente. Filtro de Kalman era uma abordagem que podia ser utilizada e para localização local é muito interessante. Então funciona muito bem, é bastante utilizado até hoje para estimar a posição de um robô, mas ele tem algumas premissas. Por exemplo, os modelos têm que ser, os modelos de observação, o modelo de movimento tem que ser lineares, e bom, quanto a isso dá para linearizar os modelos de alguma forma. Então, a gente viu o filtro de Kalman estendido, vimos o filtro de Kalman unscented, mas a outra restrição de filtro de Kalman é que eles exigem distribuições unimodais. Então, o estado do robô é representado por, se for uma dimensão, por uma gaussiana, se não, aqui no caso, uma gaussiana em 3D, que seria um elipsoide, ali, mostrando a variância em cada uma das dimensões. Essa premissa unimodal funciona bem para a localização local, que a gente conhece a posição inicial do robô, então a gente tem uma boa estimativa da média de onde o robô está. No início a incerteza é baixa, conforme ele anda, a gente vai atualizar a média e essa incerteza aumenta e diminui. Então, dá para representar essa incerteza como uma variância em cada uma das dimensões. Para a localização global, isso não se aplica. Por quê? Porque no início a gente não tem a menor ideia de onde o robô pode estar. Aí, se for usar um filtro de Kalman para isso, eu teria que colocar, vamos supor que eu tenho um ambiente de, não sei, 1000 por 1000 metros, a gente ia colocar que a média está no meio lá, na posição 500, 500, e ele tem uma incerteza gigante para poder cobrir todo o ambiente. Tá? Mas como a gente vai ver agora, quando o robô observa características distinguíveis, conforme ele se movimenta, ele consegue reduzir essa incerteza, mas a incerteza não converge necessariamente para uma região só. Então, enquanto essa convergência para uma região só não acontecer, utilizar uma gaussiana para representar o estado do robô não diz nada. Tá? Geralmente, a média da posição do robô, se eu tenho várias modas, se eu tenho vários grupos de alta possibilidade de onde o robô pode estar, não é uma boa estimativa. Então aqui, nessa aula, a gente vai ver uma forma de estimar probabilidades multimodais. Então o objetivo é, eu tenho uma distribuição arbitrária, nesse caso, essa distribuição aqui nem é tão longe de uma gaussiana, poderia ser pior, eu poderia ter um pico aqui, bem espalhados. Nesse caso, tem um pico maior aqui, um menor aqui. Mas
é uma distribuição arbitrária. Tá? O objetivo é como estimar essa distribuição. E aí entra a ideia de filtro de partículas. Tá? Então, o filtro de partículas é utilizar múltiplas amostras, né, representar uma distribuição usando um monte de amostras. E essas amostras depois vão ser ponderadas baseadas nessa distribuição. Tá? Então, como é que a gente define um conjunto de amostras? Então, cada amostra a gente chama de partícula. Conjunto de partículas, então, é um conjunto, por exemplo, de N partículas que tem uma pose, né, uma hipótese do estado. Então, por exemplo, uma partícula teria um XY θ e a partícula também tem um peso. Né? Cada partícula tem um peso. Então, como que a gente vai gerar esse conjunto de partículas? A gente vai ter que, né, amostrar hipóteses. Então, eu tenho meu espaço de busca, o espaço onde o robô pode estar localizado. Eu vou sortear posições aleatoriamente. Tá? Na prática, a gente vai ter um modelo para sortear. Né? E aí, cada uma dessas posições, dessas poses sorteadas, vão ser ponderadas. Tá? Então, quanto mais partículas caírem numa região, maior a probabilidade dessa região. Então, se eu quero, nesse exemplo aqui, eu quero gerar partículas para cobrir, né, um espaço que é 1D, eu vou sortear partículas de acordo com uma distribuição que está aqui em vermelho. Então, se eu estou sorteando ela baseado nisso, nas regiões de maior probabilidade vão ser sorteadas mais partículas. Né? Regiões de baixa probabilidade vão ser sorteadas poucas partículas. Existe a probabilidade de sortear numa área com uma probabilidade baixíssima? Sim, mas é improvável. Se eu sortear essas partículas baseado numa outra distribuição, que não gaussiana, também, quanto maior a probabilidade, maior a chance de sortear essas partículas. Agora a questão é, então, o que a gente quer com essas, né, com esse filtro de partículas é modelar uma distribuição que a gente não conhece, né? Então uma distribuição arbitrária desse tipo, né? Então ela não é facilmente modelável. E o problema é, ok, então eu vou sortear a ideia, né, a ideia por trás do filtro de partículas é, bom, eu vou sortear mais partículas nas áreas mais prováveis. Mas se eu não conheço direito qual é essa distribuição, então eu não sei qual é a distribuição de probabilidade da posição do robô, dado uma sequência de passos que ele faz. Não é tão trivial modelar isso. Como que eu vou escolher mais partículas nas regiões mais prováveis? Né? E aí entra a ideia do filtro de partículas. Então, usar a função que eu quero estimar, né, essa função, que seria a função posterior, geralmente essa função não pode ser diretamente amostrada. Né? Na localização, posterior seria produto de um modelo de observação não linear com um modelo de movimento, né, integrado. Então seria, vamos voltar lá seria aqui, né? Eu quero estimar a pose do robô nisso aqui, nessa distribuição de probabilidades. Mas não é trivial estimar aqui, né? Ou seja, eu tenho uma distribuição aqui, que multiplica uma integral, tem um produto de probabilidades. Então, voltando. Ou seja, eu nem sei como que eu poderia, né, chutar
posições, chutar poses, hipóteses de poses do robô baseado naquela, né, naquela distribuição de probabilidade. Ou seja, a gente só consegue gerar, né, uma amostragem baseada numa fórmula, então de forma fechada, para algumas distribuições. Por exemplo, uma gaussiana, né, eu digo, eu quero, voltando aqui, eu quero gerar hipóteses né, de hipóteses do estado, considerando que essa aqui é a minha função, é uma gaussiana. Bom, aí tudo bem, tu vai gerar baseado que a média está num dado ponto e com uma certa probabilidade em função do desvio padrão, vai cair ou para cá ou para cá. Então, algumas funções como, né, algumas distribuições como gaussiana ou uma mistura de gaussianas, é possível gerar amostras, mas não para aquela que a gente quer. Tá? Então, como gerar essas amostras, né, dessa distribuição que a gente busca? E aí entra a grande sacada do filtro de partículas, que é esse princípio de importance sampling. Né? É um princípio de amostrar e depois pesar a amostra. Então, e aí num momento seguinte vai ser reamostrar baseado nesses pesos gerados. Então a ideia é, eu preciso amostrar hipóteses de onde o robô está. Só que eu não sei exatamente onde ele está, mas eu posso chutar baseado numa distribuição inicial. Então eu vou ter duas distribuições, por exemplo, essa G que é a distribuição proposta e F que é a minha distribuição alvo. Tá? Eu consigo gerar hipóteses de forma mais fácil a partir da distribuição proposta e idealmente eu queria que essas hipóteses geradas fossem referentes à distribuição alvo, tá? Mas em relação à distribuição alvo, eu não consigo gerar. O que vai se fazer é gera hipóteses em função da distribuição proposta, e aí para cada hipótese eu peso, né, eu vou ponderar essa hipótese em função da minha distribuição alvo, aí sim. Né? Ou seja, eu consigo para essa distribuição, por exemplo, em azul, para cada ponto dela, vamos supor, eu escolhi um ponto aqui onde eu estou com o mouse. Eu consigo aplicar, nesse ponto, qual é a probabilidade na função alvo? É tal. Nesse ponto, é tal. Aqui é o mais alto possível. Tá? Então, eu consigo fazer isso. O que eu não consigo é simplesmente chutar, né, pontos com a probabilidade dessa distribuição alvo. O princípio, então, gera hipóteses baseado na distribuição proposta e pesa baseado na distribuição alvo. Então, aqui no exemplo, ele gerou um monte de amostras, as amostras caíram mais aqui no meio. Tá? Por que aqui no meio? Porque aqui era a média da distribuição proposta. Vai cair bem mais aqui do que no resto. Então, aqui tem poucos, aqui tem poucos. Só que depois que ele gerou essas amostras aqui, essas hipóteses, ele vai ponderar baseado na distribuição alvo. E aí isso ele vai dar um peso para cada uma das amostras e o peso é a altura aqui. Está sendo representado como altura. Okay? Então dá para ver mais ou menos que as hipóteses de maior peso caem aqui, as de menor vão cair, né, nas partes de menor probabilidade. E aí falta só uma etapa para o filtro de partículas, que é a reamostragem. Tá? E aí eu já vou comentar sobre isso. Então, o filtro de partículas implementa, né, o filtro de Bayes, modela a distribuição por amostras, tá? É uma abordagem não paramétrica, ou seja, não representa distribuições normais, né, distribuições gaussianas, ou seja, representa qualquer distribuição. Também vai ter as duas etapas do filtro de Bayes, né, predição e correção, onde a predição é
sortear amostras a partir de uma distribuição proposta. Tá? Esse draw aqui é de sortear. Então, sorteia hipóteses de onde o robô está a partir de uma distribuição proposta. E a correção é pesar essas amostras geradas em função da diferença entre a distribuição alvo e a proposta naquele ponto. Tá? Quanto mais amostras se usar, melhor vai ser a estimativa. Tá? Isso é uma característica de abordagens baseadas, né, em amostragem. A ideia é que quanto mais amostras, mais tu consegue cobrir o espaço. Ideia básica no filtro de partículas: gera partículas usando uma distribuição proposta. Então, eu tenho lá o meu, né, uma função para estimar o estado. Tá? E essa função poderia ser, né, essa gaussiana aqui. Vamos considerar que é essa gaussiana. Eu vou gerar partículas, então isso aqui seria a jésima partícula. Gera as n partículas que, né, que o teu filtro está usando. Computa pesos para cada uma das partículas, comparando o quanto essa partícula, né, o quanto ela se aproxima da distribuição alvo, né, ou seja, quão provável ela é em função da distribuição alvo. Então é uma razão entre uma pesagem entre a distribuição alvo e a proposta. E aí vem o grande mecanismo que faz o filtro de partículas funcionar, que é a reamostragem, né, o resampling. Que é depois que eu gerei as amostras e fiz a pesagem, eu vou gerar um novo conjunto de amostras. E essas amostras, as novas amostras, vão ser baseadas nos pesos que eu tinha. Tá? Então, gerei amostras aleatoriamente, aí eu vi que, vamos supor, gerei num espaço, caiu, sei lá, várias numa região mais à esquerda, várias numa região mais à direita. Quando eu pesei, eu vi que o peso da direita é muito maior do que o da esquerda. A esquerda é bem improvável em relação à distribuição alvo. Na minha reamostragem, eu vou selecionar, dentre aquelas amostras que foram geradas, eu vou selecionar um novo conjunto com o mesmo tamanho. Né? Se eu tinha N amostras, eu vou escolher novas N amostras, mas usando o peso de cada uma. Tá? Um sorteio ponderado. Então, se eu tinha uma amostra que tinha um peso, sei lá, X, e outra amostra que tinha um peso que era 5x, a amostra que tinha o peso 5x tem 5 vezes mais chance de ser sorteada. Né? E a tendência é que ela seja sorteada com maior probabilidade. Tá? Não é garantia, né, que no sorteio vá ganhar, que tem um maior peso, mas é provável. Então a tendência, se tu tem uma região com partículas de baixo peso e uma região com partículas de alto peso, é que ao longo do tempo, quanto mais vezes tu faz amostragem, pesagem, reamostragem, que as partículas de baixo peso vão deixando de ser escolhidas e morram. Né? E as partículas de alto peso vão se replicando. Tá? Então isso é importante ressaltar, é que a reamostragem, né, essa amostragem de novas partículas, ela é feita permitindo repetição. Né? Então se eu tenho, sei lá, 10 partículas, 9 com peso muito ruim e uma com peso super alto, há uma grande chance de eu reamostrar esse meu conjunto e cair várias vezes nessa partícula de peso alto. E aí o meu filtro converge para N partículas na mesma posição. Tá? Isso pode acontecer. E às vezes é desejado que isso aconteça. Tá? Então esse é um algoritmo genérico de filtro de partículas. Eu tenho o meu estado anterior, que era um conjunto de partículas no instante anterior, né, em t-1. A minha saída vai ser um conjunto de partículas no instante t. Eu vou gerar
né? Aqui é um conjunto intermediário, esse xt com a barra, e o xt, tanto xt com a barra e o xt normal, por enquanto são vazios, por quê? Porque eu ainda não, né, ainda não estimei esse conjunto de partículas, é o que eu quero. Então, primeiro estimar esse xt barra, que é após a predição. O que vai se fazer? Gerar amostras, né, xt n amostras, então aqui o j é cada uma das amostras geradas, gero baseado nessa distribuição, né, uma distribuição proposta, faço a pesagem e adiciono a partícula e o seu peso, né, nesse conjunto, né, o conjunto após predição. No resampling, a partir desse conjunto, escolhe, né, um novo conjunto de partículas com probabilidade proporcional ao peso que foi dado a cada partícula, adiciona cada partícula sorteada num novo conjunto e é isso. E aí terminou. Então esse é um passo, né? Fez o sampling, o importance weighting, né? A pesagem, e o resampling.